Capítulo V. 130. Constitui o crime do artigo 299 do Código Penal declarar ou atestar falsamente prestação de serviço para fim de instruir pedido de remissão. Seção V. Do livramento condicional. Art. 131. O livramento condicional poderá ser concedido pelo juiz da execução, presentes os requisitos do artigo 83, incisos e parágrafo único, do Código Penal, ouvidos o Ministério Público e Conselho Penitenciário. Art. 132. Deferido o pedido, o juiz especificará as condições a que fica subordinado o livramento. Primeiro serão sempre impostas ao liberado condicional as obrigações seguintes: a. Obter ocupação lícita, dentro de prazo razoável se for apto para o trabalho. B. Comunicar periodicamente ao juiz sua ocupação. C. Não mudar do território da comarca do juízo da execução, sem prévia autorização deste. 2 graus poderão ainda ser impostas ao liberado condicional, entre outras obrigações, as seguintes: a. Não mudar de residência sem comunicação ao juiz e à autoridade incumbida da observação cautelar e de proteção. B. Recolher-se à habitação em hora fixada. C. Não frequentar determinados lugares. E utilizar equipamento de monitoração eletrônica. Art. 133. Se for permitido ao liberado residir fora da comarca do juízo da execução, remeter-se-á cópia da sentença do livramento ao juízo do lugar para onde ele se houver transferido e à autoridade incumbida da observação cautelar e de proteção. Art. 134. O liberado será advertido da obrigação de apresentar-se imediatamente às autoridades referidas no artigo anterior. Art. 135. Reformada a sentença denegatória do livramento, os autos baixarão ao juízo da execução, para as providências cabíveis. Art. 136. Concedido o benefício, será expedida a carta de livramento com a cópia integral da sentença em duas vias, remetendo-se uma à autoridade administrativa incumbida da execução e outra ao Conselho Penitenciário. Art. 137. A cerimônia do livramento condicional será realizada solenemente no dia marcado pelo presidente do Conselho Penitenciário, no estabelecimento onde está sendo cumprida a pena, observando-se o seguinte: e a sentença será lida ao liberando, na presença dos demais condenados, pelo presidente do Conselho Penitenciário, ou membro por ele designado, ou, na falta, pelo juiz. Segunda, a autoridade administrativa chamará a atenção do liberando para as condições impostas na sentença de livramento. Terceira, o liberando declarará se aceita as condições. Primeiro de tudo, em livro próprio, será lavrado termo subscrito por quem presidir a cerimônia e pelo liberando, ou alguém a seu rogo, se não souber ou não puder escrever. Segundo, cópia desse termo deverá ser remetida ao juiz da execução. Art. 138. Ao sair o liberado do estabelecimento penal, ser-lhe-á entregue, além do saldo de seu pecúlio e do que lhe pertencer, uma caderneta, que exibirá a autoridade judiciária ou administrativa sempre que lhe for exigida. Primeiro, a caderneta conterá: a. A identificação do liberado. B. O texto impresso do presente capítulo. C. As condições impostas. Segundo, na falta de caderneta, será entregue ao liberado um salvo-conduto, em que constem as condições do livramento, podendo substituir-se a ficha de identificação ou o seu retrato pela descrição dos sinais que possam identificá-lo. Terceiro, na caderneta e no salvo-conduto deverá haver espaço para consignar-se o cumprimento das condições referidas no artigo 132 desta lei. Art. 139. A observação cautelar e a proteção realizadas por Serviço Social Penitenciário, Patronato ou Conselho da Comunidade terão a finalidade de e fazer observar o cumprimento das condições especificadas na sentença concessiva do benefício. Segunda, proteger o beneficiário, orientando-o na execução de suas obrigações e auxiliando-o na obtenção de atividade laborativa. Parágrafo único. A entidade encarregada da observação cautelar e da proteção do liberado apresentará relatório ao Conselho Penitenciário, para efeito da representação prevista nos artigos 143 e 144 desta lei. Art. 140. A revogação do livramento condicional dar-se-á nas hipóteses previstas nos artigos 86 e 87 do Código Penal. Parágrafo único. Mantido o livramento condicional na hipótese da revogação facultativa, o juiz deverá advertir o liberado ou agravar as condições. Art. 141. Se a revogação for motivada por infração penal anterior à vigência do livramento, computar-se-á como tempo de cumprimento da pena o período de prova, sendo permitida, para a concessão de novo livramento, a soma do tempo das duas penas. Art. 142.
No caso de revogação por outro motivo, não se computará na pena o tempo em que esteve solto ou liberado, e tampouco se concederá, em relação à mesma pena, novo livramento. Art. 143. A revogação será decretada a requerimento do Ministério Público, mediante representação do Conselho Penitenciário, ou de ofício pelo juiz, ouvido o liberado. Art. 144. O juiz de ofício, a requerimento do Ministério Público, da Defensoria Pública ou mediante representação do Conselho Penitenciário, e ouvido o liberado, poderá modificar as condições especificadas na sentença, devendo o respectivo ato decisório ser lido ao liberado por uma das autoridades ou funcionários indicados no inciso I do caput do artigo 137 desta lei, observado o disposto nos incisos 2ª e 3ª e 1º e 2º do mesmo artigo. Art. 145. Praticada pelo liberado outra infração penal, o juiz poderá ordenar a sua prisão, ouvidos o Conselho Penitenciário e o Ministério Público, suspendendo o curso do livramento condicional, cuja revogação, entretanto, ficará dependendo da decisão final. Art. 146. O juiz de ofício, a requerimento do interessado, do Ministério Público ou mediante representação do Conselho Penitenciário, julgará extinta a pena privativa de liberdade, se expirar o prazo do livramento sem revogação. Seção 6ª. Da monitoração eletrônica. Artigo 146-B. O juiz poderá definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica quando: 2ª, autorizar a saída temporária no regime semiaberto. 4ª, determinar a prisão domiciliar. 6ª, aplicar pena privativa de liberdade a ser cumprida nos regimes aberto ou semiaberto, ou conceder progressão para tais regimes. 7ª, aplicar pena restritiva de direitos que estabeleça limitação de frequência a lugares específicos. 8ª, conceder o livramento condicional. Artigo 146-C. O condenado será instruído acerca dos cuidados que deverá adotar com o equipamento eletrônico e dos seguintes deveres: e receber visitas do servidor responsável pela monitoração eletrônica, responder aos seus contatos e cumprir suas orientações. 2ª, abster-se de remover, de violar, de modificar, de danificar de qualquer forma o dispositivo de monitoração eletrônica ou de permitir que outrem o faça. Parágrafo único. A violação comprovada dos deveres previstos neste artigo poderá acarretar, a critério do juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a defesa, e a regressão do regime. 2ª, a revogação da autorização de saída temporária. 6ª, a revogação da prisão domiciliar. 7ª, advertência por escrito para todos os casos em que o juiz da execução decida não aplicar alguma das medidas previstas nos incisos de I a 6ª deste parágrafo. 8ª, a revogação do livramento condicional. 9ª, a conversão da pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade. Artigo 146-D. A monitoração eletrônica poderá ser revogada, e quando se tornar desnecessária ou inadequada. 2ª, se o acusado ou condenado violar os deveres a que estiver sujeito durante a sua vigência ou cometer falta grave. Capítulo 2º. Das penas restritivas de direitos. Seção I. Disposições gerais. Art. 147. Transitada em julgado a sentença que aplicou a pena restritiva de direitos, o juiz da execução, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, promoverá a execução, podendo para tanto requisitar, quando necessário, a colaboração de entidades públicas ou solicitá-la a particulares. Art. 148. Em qualquer fase da execução, poderá o juiz, motivadamente, alterar a forma de cumprimento das penas de prestação de serviços à comunidade de limitação de fim de semana, ajustando-as às condições pessoais do condenado e às características do estabelecimento, da entidade ou do programa comunitário ou estatal. Seção 2ª. Da prestação de serviços à comunidade. Art. 149. Caberá ao juiz da execução e designar a entidade ou programa comunitário ou estatal, devidamente credenciado ou convencionado, junto ao qual o condenado deverá trabalhar gratuitamente, de acordo com as suas aptidões. 2ª, determinar a intimação do condenado cientificando da entidade, dias e horário em que deverá cumprir a pena. 3ª, alterar a forma de execução, a fim de ajustá-la às modificações ocorridas na jornada de trabalho. Primeiro trabalho terá duração de 8 horas semanais e será realizado aos sábados, domingos e feriados ou em dias úteis, de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho nos horários estabelecidos pelo juiz. 2º, a execução terá início a partir da data do primeiro comparecimento.
Art. 150. A entidade beneficiada com a prestação de serviços encaminhará mensalmente ao juiz da execução relatório circunstanciado das atividades do condenado, bem como, a qualquer tempo, comunicação sobre ausência ou falta disciplinar. Seção 3ª. Da limitação de fim de semana. Art. 151. Caberá ao juiz da execução determinar a intimação do condenado, cientificando do local, dias e horário em que deverá cumprir a pena. Parágrafo único. A execução terá início a partir da data do primeiro comparecimento. Art. 152. Poderão ser ministrados ao condenado durante o tempo de permanência, cursos e palestras, ou atribuídas atividades educativas. Parágrafo único. Nos casos de violência doméstica e familiar contra a criança, o adolescente e a mulher e de tratamento cruel ou degradante, ou de uso de formas violentas de educação, correção ou disciplina contra a criança e o adolescente, o juiz poderá determinar o comparecimento obrigatório do agressor a programas de recuperação e reeducação. Art. 153. O estabelecimento designado encaminhará mensalmente ao juiz da execução relatório, bem assim comunicará, a qualquer tempo, a ausência ou falta disciplinar do condenado. Seção 4ª. Da interdição temporária de direitos. Art. 154. Caberá ao juiz da execução comunicar à autoridade competente a pena aplicada, determinada a intimação do condenado. Primeiro, na hipótese de pena de interdição do artigo 47, inciso I do Código Penal, a autoridade deverá em 24 horas, contadas do recebimento do ofício, baixar ato, a partir do qual a execução terá seu início. Segundo, nas hipóteses do artigo 47, incisos 2ª e 3ª do Código Penal, o juízo da execução determinará a apreensão dos documentos que autorizam o exercício do direito interditado. Art. 155. A autoridade deverá comunicar imediatamente ao juiz da execução o descumprimento da pena. Parágrafo único. A comunicação prevista neste artigo poderá ser feita por qualquer prejudicado. Capítulo 3º. Da suspensão condicional. Art. 156. O juiz poderá suspender, pelo período de 2 a 4 anos, a execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 anos, na forma prevista nos artigos 77 a 82 do Código Penal. Art. 157. O juiz ou tribunal, na sentença que aplicar pena privativa de liberdade na situação determinada no artigo anterior, deverá pronunciar-se motivadamente sobre a suspensão condicional, quer a conceda, quer a denegue. Art. 158. Concedida a suspensão, o juiz especificará as condições a que fica sujeito o condenado, pelo prazo fixado, começando este a correr da audiência prevista no artigo 160 desta lei. 1 grau. As condições serão adequadas ao fato e à situação pessoal do condenado, devendo ser incluída entre as mesmas a de prestar serviços à comunidade, ou limitação de fim de semana, salvo hipótese do artigo 78, segundo, do Código Penal. Segundo, o juiz poderá, a qualquer tempo, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante proposta do Conselho Penitenciário, modificar as condições e regras estabelecidas na sentença, ouvido o condenado. Terceiro, a fiscalização do cumprimento das condições, reguladas nos Estados, territórios e Distrito Federal por normas supletivas, será atribuída a Serviço Social Penitenciário, patronato, Conselho da Comunidade ou instituição beneficiada com a prestação de serviços, inspecionados pelo Conselho Penitenciário, pelo Ministério Público ou ambos, devendo o juiz da execução suprir, por ato, a falta das normas supletivas. Quarto, o beneficiário, ao comparecer periodicamente à entidade fiscalizadora, para comprovar a observância das condições a que está sujeito, comunicará, também, a sua ocupação e os salários ou proventos de que vive. Quinto, a entidade fiscalizadora deverá comunicar imediatamente ao órgão de inspeção, para os fins legais, qualquer fato capaz de acarretar a revogação do benefício, a prorrogação do prazo ou a modificação das condições. Sexto, se for permitido ao beneficiário mudar-se, será feita comunicação ao juiz e à entidade fiscalizadora do local da nova residência, aos quais o primeiro deverá apresentar-se imediatamente. Art. 159. Quando a suspensão condicional da pena for concedida por tribunal, a este caberá estabelecer as condições do benefício. Primeiro, de igual modo proceder-se-á quando o tribunal modificar as condições estabelecidas na sentença recorrida. Segundo, o tribunal, ao conceder a suspensão condicional da pena, poderá, todavia, conferir ao juízo da execução a incumbência de estabelecer as condições do benefício,
e, em qualquer caso, a de realizar a audiência admonitória. Art. 160. Transitada em julgado a sentença condenatória, o juiz a lerá ao condenado em audiência, advertindo-o das consequências de nova infração penal e do descumprimento das condições impostas. Art. 161. Se intimado pessoalmente ou por edital com prazo de 20 dias, o réu não comparecer injustificadamente à audiência admonitória, a suspensão ficará sem efeito e será executada imediatamente a pena. Art. 162. A revogação da suspensão condicional da pena e a prorrogação do período de prova dar-se-ão na forma do artigo 81 e respectivos parágrafos do Código Penal. Art. 163. A sentença condenatória será registrada, com a nota de suspensão em livro especial do juízo a que couber a execução da pena. Primeiro revogada a suspensão ou extinta a pena, será o fato averbado à margem do registro. Segundo o registro e a averbação serão sigilosos, salvo para efeito de informações requisitadas por órgão judiciário, ou pelo Ministério Público, para instruir processo penal. Capítulo 4. Da pena de multa. Art. 164. Extraída a certidão da sentença condenatória com trânsito em julgado, que valerá como título executivo judicial, o Ministério Público requererá, em autos apartados, a citação do condenado para, no prazo de 10 dias, pagar o valor da multa ou nomear bens à penhora. Primeiro decorrido o prazo sem o pagamento da multa, ou depósito da respectiva importância, proceder-se-á à penhora de tantos bens quantos bastem para garantir a execução. Segundo a nomeação de bens à penhora e a posterior execução seguirão o que dispuser a Lei Processual Civil. Art. 165. Se a penhora recair em bem imóvel, os autos apartados serão remetidos ao juízo cível para prosseguimento. Art. 166. Recaindo a penhora em outros bens, dar-se-á prosseguimento nos termos do 2º do artigo 164 desta lei. Art. 167. A execução da pena de multa será suspensa quando sobrevier ao condenado doença mental. Artigo 52 do Código Penal. Art. 168. O juiz poderá determinar que a cobrança da multa se efetue mediante desconto no vencimento ou salário do condenado, nas hipóteses do artigo 50º do Código Penal, observando-se o seguinte: e o limite máximo do desconto mensal será o da 4ª parte da remuneração e o mínimo o de 1/10. Segunda, o desconto será feito mediante ordem do juiz a quem de direito. Terceira, o responsável pelo desconto será intimado a recolher mensalmente, até o dia fixado pelo juiz, a importância determinada. Art. 169. Até o término do prazo a que se refere o artigo 164 desta lei, poderá o condenado requerer ao juiz o pagamento da multa em prestações mensais, iguais e sucessivas. 1 grau. O juiz, antes de decidir, poderá determinar diligências para verificar a real situação econômica do condenado e, ouvido o Ministério Público, fixará o número de prestações. Segundo, se o condenado for impontual ou se melhorar de situação econômica, o juiz, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, revogará o benefício executando-se a multa na forma prevista neste capítulo, ou prosseguindo-se na execução já iniciada. Art. 170. Quando a pena de multa for aplicada cumulativamente com pena privativa da liberdade, enquanto esta estiver sendo executada, poderá aquela ser cobrada mediante desconto na remuneração do condenado. Artigo 168. Primeiro, se o condenado cumprir a pena privativa de liberdade ou obtiver livramento condicional, sem haver resgatado a multa, far-se-á a cobrança nos termos deste capítulo. Segundo, aplicar-se-á o disposto no parágrafo anterior aos casos em que for concedida a suspensão condicional da pena. Título 6º. Da execução das medidas de segurança. Capítulo I. Disposições gerais. Art. 171. Transitada em julgado a sentença que aplicar medida de segurança, será ordenada a expedição de guia para a execução. Art. 172. Ninguém será internado em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou submetido a tratamento ambulatorial para cumprimento de medida de segurança, sem a guia expedida pela autoridade judiciária. Art. 173. A guia de internamento ou de tratamento ambulatorial, extraída pelo escrivão, que a rubricará em todas as folhas e a subscreverá com o juiz, será remetida à autoridade administrativa incumbida da execução e conterá e a qualificação do agente e o número do registro geral do órgão oficial de identificação.
Segunda, o inteiro teor da denúncia e da sentença que tiver aplicado a medida de segurança, bem como a certidão do trânsito em julgado. Terceira, a data em que terminará o prazo mínimo de internação ou do tratamento ambulatorial. Quarta, outras peças do processo reputadas indispensáveis ao adequado tratamento ou internamento. 1 grau ao Ministério Público será dada ciência da guia de recolhimento e de sujeição a tratamento. 2 graus a guia será retificada sempre que sobrevier modificações quanto ao prazo de execução. Art. 174. Aplicar-se-á na execução da medida de segurança, naquilo que couber, o disposto nos artigos 8 graus e 9 graus desta lei. Capítulo 2º. Da cessação da periculosidade. Art. 175. A cessação da periculosidade será averiguada no fim do prazo mínimo de duração da medida de segurança, pelo exame das condições pessoais do agente, observando-se o seguinte: e a autoridade administrativa até um mês antes de expirar o prazo de duração mínima da medida, remeterá ao juiz minucioso relatório que o habilite a resolver sobre a revogação ou permanência da medida. Segunda, o relatório será instruído com o laudo psiquiátrico. Terceira, juntado aos autos o relatório ou realizadas as diligências, serão ouvidos sucessivamente o Ministério Público e o curador ou defensor, no prazo de 3 dias para cada um. Quarta, o juiz nomeará curador ou defensor para o agente que não o tiver. O juiz, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, poderá determinar novas diligências, ainda que expirado o prazo de duração mínima da medida de segurança. Sexta, ouvidas as partes ou realizadas as diligências a que se refere o inciso anterior, o juiz proferirá sua decisão, no prazo de 5 dias. Art. 176. Em qualquer tempo ainda no decorrer do prazo mínimo de duração da medida de segurança, poderá o juiz da execução, diante de requerimento fundamentado do Ministério Público ou do interessado, seu procurador ou defensor, ordenar o exame para que se verifique a cessação da periculosidade, procedendo-se nos termos do artigo anterior. Art. 177. Nos exames sucessivos para verificar-se a cessação da periculosidade, observar-se-á, no que lhes for aplicável, o disposto no artigo anterior. Art. 178. Nas hipóteses de desinternação ou de liberação, artigo 97, terceiro, do Código Penal, aplicar-se-á o disposto nos artigos 132 e 133 desta lei. Art. 179. Transitada em julgado a sentença, o juiz expedirá a ordem para a desinternação ou a liberação. Título 7º. Dos incidentes de execução. Capítulo I. Das conversões. Art. 180. A pena privativa de liberdade não superior a 2 anos, poderá ser convertida em restritiva de direitos, desde que o condenado a esteja cumprindo em regime aberto. Segunda, tenha sido cumprido pelo menos um quarto da pena. Terceira, os antecedentes e a personalidade do condenado indiquem ser a conversão recomendável. Art. 181. A pena restritiva de direitos será convertida em privativa de liberdade nas hipóteses e na forma do artigo 45 e seus incisos do Código Penal. Primeiro, a pena de prestação de serviços à comunidade será convertida quando o condenado a não for encontrado por estar em lugar incerto e não sabido, ou desatender a intimação por edital. B. Não comparecer injustificadamente à entidade ou programa em que deva prestar serviço. C. Recusar-se injustificadamente a prestar o serviço que lhe foi imposto. D. Praticar falta grave e sofrer condenação por outro crime à pena privativa de liberdade, cuja execução não tenha sido suspensa. Segundo, a pena de limitação de fim de semana será convertida quando o condenado não comparecer ao estabelecimento designado para o cumprimento da pena, recusar-se a exercer a atividade determinada pelo juiz ou se ocorrer qualquer das hipóteses das letras A, D e do parágrafo anterior. Terceiro, a pena de interdição temporária de direitos será convertida quando o condenado exercer, injustificadamente, o direito interditado ou se ocorrer qualquer das hipóteses das letras A e do primeiro deste artigo. Art. 183. Quando, no curso da execução da pena privativa de liberdade, sobrevier doença mental ou perturbação da saúde mental, o juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público, da Defensoria Pública ou da autoridade administrativa, poderá determinar a substituição da pena por medida de segurança. Art. 184. O tratamento ambulatorial poderá ser convertido em internação se o agente revelar incompatibilidade com a medida. Parágrafo único. Nesta hipótese, o prazo mínimo de internação será de 1
1 ano. Capítulo 2º. Do excesso ou desvio. Art. 185. Haverá excesso ou desvio de execução sempre que algum ato for praticado além dos limites fixados na sentença, em normas legais ou regulamentares. Art. 186. Podem suscitar o incidente de excesso ou desvio de execução. E o Ministério Público. Segunda, o Conselho Penitenciário. Terceira, o sentenciado. Quarta, qualquer dos demais órgãos da execução penal. Capítulo 3º. Da anistia e do indulto. Art. 187. Concedida a anistia, o juiz, de ofício, a requerimento do interessado ou do Ministério Público, por proposta da autoridade administrativa ou do Conselho Penitenciário, declarará extinta a punibilidade. Art. 188. O indulto individual poderá ser provocado por petição do condenado, por iniciativa do Ministério Público, do Conselho Penitenciário ou da autoridade administrativa. Art. 189. A petição do indulto, acompanhada dos documentos que a instruírem, será entregue ao Conselho Penitenciário, para elaboração de parecer e posterior encaminhamento ao Ministério da Justiça. Art. 190. O Conselho Penitenciário, à vista dos autos do processo e do prontuário, promoverá as diligências que entender necessárias e fará, em relatório, a narração do ilícito penal e dos fundamentos da sentença condenatória, a exposição dos antecedentes do condenado e do procedimento deste depois da prisão, emitindo seu parecer sobre o mérito do pedido e esclarecendo qualquer formalidade ou circunstâncias omitidas na petição. Art. 191. Processada no Ministério da Justiça com documentos e o relatório do Conselho Penitenciário, a petição será submetida a despacho do Presidente da República, a quem serão presentes os autos do processo ou a certidão de qualquer de suas peças, se ele o determinar. Art. 192. Concedido o indulto e anexada aos autos cópia do decreto, o juiz declarará extinta a pena ou ajustará a execução aos termos do decreto no caso de comutação. Art. 193. Se o sentenciado for beneficiado por indulto coletivo, o juiz, de ofício, a requerimento do interessado, do Ministério Público, ou por iniciativa do Conselho Penitenciário ou da autoridade administrativa, providenciará de acordo com o disposto no artigo anterior. Título 8º. Do procedimento judicial. Art. 194. O procedimento correspondente às situações previstas nesta lei será judicial, desenvolvendo-se perante o juízo da execução. Art. 195. O procedimento judicial iniciar-se-á de ofício, a requerimento do Ministério Público do interessado, de quem o represente de seu cônjuge, parente ou descendente, mediante proposta do Conselho Penitenciário ou, ainda, da autoridade administrativa. Art. 196. A portaria ou petição será autuada ouvindo-se em 3 dias o condenado e o Ministério Público, quando não figurem como requerentes da medida. Primeiro sendo desnecessária a produção de prova, o juiz decidirá de plano, em igual prazo. Segundo, entendendo indispensável a realização de prova pericial ou oral, o juiz a ordenará, decidindo após a produção daquela ou na audiência designada. Art. 197. Das decisões proferidas pelo juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo. Título 9. Das disposições finais e transitórias. Art. 198. É defesa ao integrante dos órgãos da execução penal, e ao servidor, a divulgação de ocorrência que perturbe a segurança e a disciplina dos estabelecimentos, bem como exponha o preso a inconveniente notoriedade, durante o cumprimento da pena. Art. 199. O emprego de algema será disciplinado por decreto federal. Art. 200. O condenado por crime político não está obrigado ao trabalho. Art. 201. Na falta de estabelecimento adequado, o cumprimento da prisão civil e da prisão administrativa se efetivará em sessão especial da cadeia pública. Art. 202. Cumprida ou extinta a pena, não constarão da folha corrida, atestados ou certidões fornecidas por autoridade policial ou por auxiliares da Justiça, qualquer notícia ou referência à condenação, salvo para instruir processo pela prática de nova infração penal ou outros casos expressos em lei. Art. 203. No prazo de 6 meses a contar da publicação desta lei, serão editadas as normas complementares ou regulamentares, necessárias à eficácia dos dispositivos não auto-aplicáveis. Primeiro, dentro do mesmo prazo deverão as unidades federativas, em convênio com o Ministério da Justiça, projetar a adaptação, construção e equipamento de estabelecimentos e serviços penais previstos nesta lei.
Segundo, também no mesmo prazo, deverá ser providenciada a aquisição ou desapropriação de prédios para instalação de casas de albergados. Terceiro, prazo a que se refere o caput deste artigo poderá ser ampliado, por ato do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, mediante justificada solicitação, instruída com os projetos de reforma ou de construção de estabelecimentos. Quarto, o descumprimento injustificado dos deveres estabelecidos para as unidades federativas implicará na suspensão de qualquer ajuda financeira a elas destinada pela União, para atender às despesas de execução das penas e medidas de segurança. Art. 204. Esta lei entra em vigor concomitantemente com a Lei de Reforma da Parte Geral do Código Penal, revogadas as disposições em contrário, especialmente a Lei nº 3.274, de 2 de outubro de 1957.